dia, sejam bem-vindos ao nosso dia 9 de 21 dias de propósito do discipulado Boa Terra. Que Deus te abençoe nessa manhã, enquanto você se prepara para esse momento. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno. Eu vou compartilhar aqui o link também no grupo, para que todos possam acompanhar esse 9º dia de live, amém? Que Deus te abençoe. Me dá um minuto. Prontinho. Que Deus abençoe todos vocês. Estão me ouvindo bem por aí? Me digam aí se vocês estão me ouvindo. Bom dia, Dodô. Bom dia, Jeane, Denise. Que Deus abençoe vocês, Kel. Sejam todos bem-vindos. Marta, aleluia. Estamos aí no nosso dia 9 de 21 dias de propósito Boa Terra, onde nós juntos temos buscado ao Senhor e pedido ao Espírito Santo para tornar o nosso coração uma boa terra, amém? Que Deus abençoe vocês. Alguém aí no chat pode me responder se vocês estão me ouvindo, amém? Eu acho que sim, vou esperar um pouquinho. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos começar com uma oração. Se você pudesse conectar aí com o Senhor, conectar o seu coração com o Espírito Santo nesta manhã. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade, mais um dia para a honra e glória do teu nome, mais um dia aqui, crendo que o Senhor tem uma palavra específica para o nosso coração. Eu oro, Espírito Santo, para que venhamos a ouvir não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, aquilo que realmente vai transformar a nossa vida. Essa é a nossa oração nessa manhã. Eu peço que o teu Espírito Santo, ele alcance cada pessoa, cada coração, que o nosso coração esteja quebrantado e aberto, Senhor, para receber aquilo que tu tens para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam bem-vindos. Eu li aqui uma pergunta se essas lives ficam gravadas e a resposta é sim. Então, todas as lives, nós estamos no dia 9, as 9 lives estão gravadas aqui, ficam gravadas aqui no meu Instagram, mas eu tenho colocado também no meu canal do YouTube, né? Enfim, dando aí as opções para que você não desista, para que se você perder um dia, né, de assistir ao vivo, você pode ir lá no seu próprio tempo e fazer esse momento com o Senhor, um momento importante. Então persevere até o fim, amém? Então fica tudo gravado. Nós estamos aqui em um propósito de 21 dias. A nossa igreja, né, as mulheres da nossa igreja em especial, estamos também em um propósito aí de jejum, né? Estamos terminando um jejum de 40 dias. Então eu te encorajo também a fazer isso, faça um propósito com o Senhor. O jejum, a oração, a meditação na palavra, tudo isso são peças importantíssimas para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual. E hoje eu quero falar com vocês, sem mais demora, sobre o seguinte tema: pare de lutar. Quero começar te perguntando, será que você está cansado de lutar nessa manhã? Creio que vivemos aí um tempo muito acelerado, onde facilmente podemos cair, né, nesse ciclo de nunca parar, nunca desacelerar, e isso pode trazer muito cansaço para nós. Então a palavra que eu tenho hoje para você nessa manhã: pare de lutar. Carla, como assim? Vou explicar, vamos meditar. Talvez você não esteja cansada, né, de esperar muito, mas você está cansada de tentar controlar tudo. Eu não sei se isso é um problema tanto para os homens, mas eu sei que as mulheres, elas têm essa necessidade de ter tudo sob controle, não é mesmo? Creio que eu não estou sozinha nesse grupo. Existe uma tendência do nosso coração querer controlar, querer ter tudo sob o controle, e isso nos cansa, porque isso nos faz viver em uma rotina frenética de controle, querendo controlar todas as coisas, querendo controlar as pessoas, querendo controlar as circunstâncias.
E isso pode nos adoecer de dentro para fora. Por isso que hoje eu quero continuar meditando com vocês sobre o segundo aspecto do fruto do Espírito Santo, que é a paz. Nós falamos ontem que a paz ela vale mais do que qualquer coisa. E hoje eu quero continuar falando sobre a paz e entendermos que às vezes a gente precisa parar de lutar. Existem guerras que Deus não quer que você lute. Existem guerras que nós escolhemos nos colocar e elas podem causar muitos danos a nós. E são guerras que Deus não nos entregou. Eu não sei se você se lembra da história do rei Josafá. O rei Josafá era um rei bom, um rei de Judá, um rei que fazia aquilo que agradava ao Senhor. Mas o rei Josafá, ele se aliançou com o rei, de Israel, que não era um rei bom, que não era um rei que agradava ao Senhor. E ali ele entrou em uma batalha que não era dele. E eu fico sempre meditando nessa história, quantas vezes nós compramos batalhas que não são nossas, batalhas que Deus não nos colocou e sofremos consequências por causa disso. Então, essa frase, esse tema, essa palavra é para você, que talvez esteja em uma guerra que Deus não te chamou para estar. E é por isso que você anda tão cansado, é por isso que você anda tão exausto, é por isso que você anda tão sobrecarregado, porque você tem lutado por coisas que Deus já pediu para você entregar. Ainda voltando lá em Gênesis capítulo 32, estávamos ontem falando de Jacó e de como que Deus luta com Jacó e Deus tenta ensinar Jacó que ele não precisa mais andar apoiado naquilo que talvez trazia segurança para o seu coração. E a verdade, a continuação dessa verdade, meus irmãos, é que se render talvez seja o nosso maior desafio hoje. Talvez o seu maior obstáculo, o seu maior desafio na sua caminhada hoje não é vencer, é se render. Porque muitas vezes a gente vence se rendendo. Às vezes é isso que Deus está esperando de mim, de você. A gente tem essa mentalidade que se render diante de uma situação é um fracasso. Ah, Carla, mas se eu me render, se eu abrir mão, eu vou estar assumindo o fracasso. E não. Quero te dizer que essa não é a verdade completa. Muitas vezes, em muitas circunstâncias, em muitas situações, se render é a única maneira de realmente vencer algo. Rendição não é fraqueza, rendição é força de verdade. Você precisa ter força, você precisa ter coragem para abrir mão. Você precisa ter coragem para se render. Você precisa ter coragem para abrir mão do controle de coisas que você está segurando aí com todas as suas forças e que está te matando por dentro. É sobre isso que eu quero que você reflita nessa manhã. Pare de lutar por aquilo que Deus não pediu para você lutar. Aqui na história de Jacó, em Gênesis capítulo 32, o problema não era a força de Deus. A Bíblia fala que Jacó estava lutando contra o próprio Deus. E eu te pergunto, será que Deus não era forte o suficiente para vencer Jacó? Mas por que será que eles tiveram que lutar a noite inteira? Será que Deus estava tendo dificuldade de vencê-lo? E a resposta óbvia, se você usar da lógica, é não. Deus não tem problema com força, o problema não era a força de Deus. Então qual que era o problema, Carla? O problema era a resistência de Jacó. Você percebe no texto que bastou um toque no quadril de Jacó para que ele se rendesse a Deus. Então o problema ali não era a força de Deus, não era que Deus estava com dificuldade de vencer Jacó. O problema ali é que Jacó estava resistindo àquilo que Deus estava tentando mostrar para ele. Você olha para Jacó e você encontra uma pessoa que nasceu lutando. A Bíblia relata que dentro do ventre da mãe de Jacó ele já lutava ali com seu irmão. Isso é muito forte, um homem inseguro, talvez um homem sem identidade, um homem que não sabia quem era, um homem que passou a vida toda lutando para encontrar o seu lugar, lutando para ser reconhecido. Ele lutou pela primogenitura, ele lutou contra o seu irmão, ele lutou com seu sogro, ele lutou pela sua esposa, ele lutou pelos seus bens materiais. E você vê um homem
constantemente lutando para provar algo, mas um homem que não sabia quem era. Até o dia que ele encontrou o próprio Deus naquele val de Jaboque, ali com Deus ele continua mostrando a raiz do seu coração, lutando com o próprio Deus. Mas algo que Jacó ele precisava entender é que já não existia mais uma guerra que ele precisava lutar. O que ele precisava não era alcançar, não era vencer, não era provar. O que ele precisava era se render. Talvez essa seja a palavra que eu e você precisamos nesta manhã, nessa jornada de maturidade, nessa jornada em transformar, em deixar o Senhor transformar o nosso coração nessa boa terra. Você não precisa fazer mais força, você precisa, na verdade, entregar a sua força nas mãos daquele que pode, que controla as suas circunstâncias. Deus, Ele quer fazer algo novo na sua vida, meu irmão, minha irmã, mas você precisa deixar, você precisa permitir com que Deus faça isso. Enquanto você continuar no controle, assumindo o volante, o rumo da sua vida, você vai enfrentar essas dificuldades, você vai ficar sobrecarregado, você vai ficar se sentindo, e a gente se sabota nesse processo. Porque a gente coloca toda essa responsabilidade, todo esse peso sobre os nossos ombros e ainda depois disso reclamamos que a gente tem que fazer tudo sozinho. Mas quem decidiu que faríamos tudo sozinho fomos nós mesmos, no momento que a gente decide não entregar ao Senhor, no momento que a gente decide resistir ao mover de Deus nas nossas vidas, no momento que a gente quer controlar todos os detalhes das nossas circunstâncias. E isso é pesado demais para você carregar. Isso é pesado demais para você estar colocando sobre os seus ombros. Deus não te pediu para controlar todos os detalhes da sua vida. Deus, Ele não pediu para você que você fosse o dono da sua própria história, que você escrevesse. Eu sei que existe uma mentalidade que nós temos, sim, a responsabilidade de ser o protagonista da nossa história, mas no sentido de entregar o nosso coração a Ele e não de controlar as circunstâncias à nossa volta. O problema, muitas vezes, é que aquilo que a gente deve fazer, a gente não faz, e aquilo que a gente deveria entregar na mão de Deus, a gente continua controlando. Ao invés de nós entregarmos o nosso coração, nos rendermos ao Senhor, obedecer a Ele, mesmo quando não entendemos, a gente ignora completamente essa parte da nossa responsabilidade e ocupa todo o nosso tempo se preocupando com circunstâncias que fogem do controle das nossas mãos. E é claro que a gente vai viver uma vida sobrecarregada quando nós invertemos as posições que Deus estabeleceu para mim e para você. Deus, Ele quer que você o obedeça, Deus quer que você se renda a Ele e entregue as circunstâncias nas mãos dEle. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Você não precisa continuar lutando por aquilo que Ele não pediu para você controlar. Rendição não significa que você deve desistir dos seus sonhos, não significa que você não deve ser uma pessoa que não almeja nada, que não tá nem aí para nada. Não é sobre isso, é sobre confiança, é sobre entender que Deus está no controle daquilo que foge do controle das nossas mãos. Quando Deus Ele toca naquilo que sustentava Jacó, Ele muda a sua perspectiva. Ele ensina algo para Jacó muito poderoso. E não é tanto sobre onde. O que eu quero falar hoje com você não é sobre onde Deus tocou, não é qual área que Deus tocou, mas por que Deus precisou tocar. Muitas vezes as feridas que o Senhor permite eu e você vivermos, não é porque Ele quer nos castigar, não é porque Ele estava ocupado demais protegendo outra pessoa. Muitas vezes as feridas que Deus Ele permite é para fazer a gente entender que dependemos dEle. Existem momentos na nossa vida que é só quando a gente chega no fundo do poço que a gente reconhece que precisamos do Senhor, não é verdade? Se o nosso coração fosse um pouquinho mais maduro, se nós fôssemos um pouquinho mais humildes, talvez a gente não precisasse chegar a tal ponto para entender que precisamos entregar nas mãos do Senhor. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele usa até as circunstâncias mais difíceis da nossa vida para nos ensinar lições valiosas e preciosas que vão nos levar para o lugar que Ele tem para nós. Deus, Ele não desperdiça as tuas lágrimas.
O Senhor não desperdiça os teus sofrimentos. Deus não desperdiça as tuas feridas. Pelo contrário, Ele usa todas essas situações para te ensinar como chegar no lugar que Ele tem para você. Isso não é maravilhoso? Quando a gente lê Paulo dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, de acordo com seus propósitos. Gente, essa palavra ela é tão real, ela é tão verdadeira, ela é tão profunda. Deus usa as nossas dores, Deus usa as nossas dificuldades, Deus usa os nossos obstáculos para nos amadurecer, para nos fazer crescer, para chegarmos aonde Ele quer que eu e você venhamos a chegar. A gente precisa parar de lutar contra aquele que não luta mais contra nós. Essa é a grande verdade dessa manhã. Pare de lutar com quem não está lutando contra você. Porque ao invés da gente lutar contra o pecado, a gente luta contra Deus, que já não está lutando contra nós. Qual é a nossa dificuldade de confiar em alguém que entregou sua própria vida no nosso lugar? Deus não é contra você, Deus é por você. Deus não está aqui bolando um plano para te deixar ali à mercê das suas circunstâncias. Deus, Ele é um bom Pai. Deus é aquele que começou a boa obra na sua vida e é aquele que pretende, que vai, que tem o poder para terminar e concluir tudo aquilo que Ele começou. Por que Jacó teve que lutar durante uma noite inteira? Ele poderia ter se rendido antes. E talvez essa é a chave para nós hoje. Talvez esse seja o grande segredo da nossa jornada. A gente tem lutado tanto, lutado a noite inteira porque estamos com dificuldade de nos rendermos àquele que está diante de nós. Nós temos paz com Deus. A verdadeira paz não é a paz de circunstâncias. A verdadeira paz é a paz que desfrutamos com Deus. Não é isso que você lê lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Olha só o que Paulo fala. Paulo é tão fantástico. Ele fala, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus. Sabe qual é a verdadeira paz que você precisa? É a certeza de que Deus não luta contra você. Paz com Deus por causa daquilo que Cristo Jesus, o nosso Senhor, fez por nós. Que foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Aí no versículo 3 começa a fazer sentido o que eu estava falando para você. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Aleluia! Gente, nós temos paz com Deus através de Cristo Jesus. E essa é uma palavra libertadora. O nosso fundamento, o fundamento da nossa confiança em Deus é saber que não estamos em guerra com Deus e isso é suficiente. Será que Jacó precisava lutar uma noite inteira? Não. E aqui a questão da luta de Jacó com Deus não era sobre a força de Deus, mas era sobre a resistência de Jacó. O problema nunca foi a força de Deus. O problema não é que Deus não é poderoso para mudar a sua situação. O problema é que você tem resistido ao mover de Deus na sua vida. O problema não é que Deus não pode mudar a sua circunstância. O problema é que o seu coração está resistente àquilo que Ele está fazendo. Qual área da sua vida que hoje você reconhece que está resistindo ao mover de Deus? O que é que Deus pediu para você entregar e você ainda está segurando? O que é que Deus tem pedido para você colocar nas mãos dele, mas você ainda está insistindo em dizer para ele, não, Senhor, pode deixar que eu dou conta, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu organizo, pode deixar que eu levo nas costas. O que é que você
tem que colocar nas mãos de Deus, mas você continua tentando resolver com a força do seu próprio braço. Espírito Santo, nos revela nessa manhã quais são as áreas de resistência em nossas vidas. Todos nós aqui, sem exceção, temos áreas de resistências. Temos áreas onde Deus está tentando tocar e a gente está igual Jacó, lutando, resistindo, até que Ele seja obrigado a tocar no nosso quadril para que enfim, venhamos nos render a Ele. A boa notícia é que você não precisa ser ferido para se render. Talvez Jacó não precisasse sair daquela luta mancando se ele tivesse entregado antes. Talvez existem sofrimentos e dores que podemos evitar se tivermos humildade em entregar nas mãos do Senhor. Muitas vezes a gente fica insistindo numa situação e quanto mais a gente insiste, mais a gente se fere, não é verdade? Tenho certeza que você já passou por situações, quanto mais você tenta resolver, pior fica. Quanto mais você tenta se justificar, pior fica. Quanto mais você tenta consertar, mais bagunçado fica. E aí vão se criando feridas em cima de feridas, quando Deus ele estava tentando apenas nos mostrar, entregue essa situação nas minhas mãos, Carla. Pare de tentar resolver com a força do seu próprio braço. Não é você que vai se justificar diante dos homens, não é você que vai mudar as circunstâncias, não é você que vai trazer a cura, sou eu. Sou eu que faço, coloque nas minhas mãos e veja o meu mover. Confie naquele que te chamou, confie naquele que te conhece. Nosso problema é que a gente confia demais em nós mesmos e confiamos pouco no Deus que nos criou. Não, eu sei que eu dou conta. Jacó achava que ele conseguiria vencer Deus, assim como ele conseguiu vencer todas as coisas que ele quis durante a sua vida. Ele estava acostumado a lutar, até que então ele teve que lutar contra o próprio Deus para entender que a maneira de vencer não é lutando, é entregando, é colocando nas mãos do Senhor. Existem pessoas que quando as coisas fogem do controle das suas mãos, você fica desesperado. E isso não é um bom sinal, meu irmão. Talvez não era isso que você queria ouvir nessa manhã. Mas a nossa responsabilidade de aceitar verdades que são desconfortáveis. Exigir o controle, ter que ter tudo sob controle, não é uma característica de alguém que se rendeu completamente ao Senhor. Se você tem essa necessidade de ter tudo sob o controle, você precisa crescer em fé, você precisa amadurecer em fé, porque alguém que entende a sua posição de dependência diante de Deus não precisa e não tem a necessidade de controlar tudo para enfim ter paz. Por isso que ontem a gente estava falando sobre paz. Ter paz com Deus é ter paz mesmo em meio ao caos, porque a minha paz não está fundamentada no controle das minhas mãos, não é sobre aquilo que eu posso controlar, é sobre aquilo que eu entrego nas mãos do Senhor. Então, quando a gente perde o controle, ao invés da gente entregar nas mãos de Deus, a gente continua insistindo. É muito difícil isso entrar no nosso coração, mas eu creio que é possível com a ajuda do Espírito Santo. Talvez a nossa maior dificuldade com a rendição ao Senhor seja porque ela nos obriga a reconhecer os limites do nosso próprio controle. O ser humano ele não gosta de admitir que é limitado. Essa é a grande verdade. Nós não gostamos de admitir que somos seres limitados. Nós não gostamos de reconhecer que não podemos tudo. E o mundo que tenta empoderar o homem, colocar o homem no centro, o mundo tem mentido para você. E você tem acreditado nessa mentira de que você pode. Eu consigo. Olhe no espelho, fale para você mesmo, você pode. Você é forte, você consegue. Se a gente soubesse a verdade sobre quem somos. A verdade, você quer saber qual que é a verdade? É que somos fracos. É que não conseguimos controlar nem o ar que nós respiramos. Você não consegue controlar nem as batidas do teu próprio coração.
A verdade sobre quem somos é que somos limitados, que somos dependentes. Ah, se nós soubéssemos quem somos, iríamos parar com essa síndrome, né, de sermos os deuses da nossa própria vida. A verdade é que nós não temos controle de nada. Você não tem controle de nada. Você é completamente dependente do teu Deus. Quer você saiba ou não. E isso para mim é incrível, porque mesmo uma pessoa que acha que tem todo o controle da sua vida nas suas próprias mãos, até ela depende de Deus, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela acha que ela tem o controle, ela continua dependendo de Deus. A força, né, o poder, a autoridade de Deus não muda. O que muda é a nossa percepção e o quanto mais a gente vai continuar lutando numa guerra que a gente já deveria ter entregado. Senhor, me ajuda a entregar. Será que você pode pedir ao Senhor nessa manhã para te ajudar a entregar essa situação nas mãos dele? Chega de lutar, para de lutar. Você não precisa ficar lutando a noite inteira. Você não precisa ser ferido para entender que somente ele pode tomar conta dessa situação. Ah, Carla, mas a Bíblia nos ensina a perseverar, a Bíblia nos ensina a sermos perseverantes, mas existe uma diferença entre perseverar e resistir. Carla, qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre perseverar numa situação e estar resistindo ao controle de Deus? Perseverar é você continuar fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. Isso é perseverar. É você continuar obedecendo mesmo sem entender. É você continuar, né, buscando os princípios mesmo diante de situações difíceis. Isso é perseverar. Agora, resistir é continuar insistindo em tentando resolver algo que Deus já pediu para você entregar. Então você persevera na obediência, você persevera na sua devoção ao Senhor, você persevera orando, continue acreditando, mas pare de tentar controlar, pare de resistir ao controle e à soberania de Deus na sua vida. Resistência vai dizer, né? Solte, deixa que eu tomo conta. Eu tomo conta. Perseverança é você confiar que Deus pode tomar conta até mesmo daquilo que você abriu mão do controle. Ah, gente, isso é muito libertador, isso é profundo. Escreva isso aí no seu caderno. Nem toda insistência é fé. Às vezes é dureza de coração. Às vezes a gente espiritualiza a nossa dificuldade de entregar o controle nas mãos de Deus. A gente chama de fé, a gente chama de perseverança, a gente coloca um discurso bonito, eu não vou desistir, eu não desisto. Quando Deus está pedindo para você parar de lutar e você está insistindo, você está resistindo. Deus está falando, pare de lutar. Ele está falando, confie naquilo que eu estou fazendo. Talvez você esteja insistindo numa situação, em uma pessoa, em um relacionamento, tentando controlar o futuro, tentando controlar as circunstâncias, controlar a maneira como as pessoas te enxergam, controlar aquilo que elas retribuem a você, e Deus está pedindo para você entregue, coloque nas minhas mãos. Isso não é a tua responsabilidade, você não é responsável pela atitude do outro. E quando você entende isso, você é levado para um novo nível de maturidade. Você não é responsável por aquilo que acontece fora do seu coração. Você não é responsável pela reação de outras pessoas. Controlar as circunstâncias, isso é um trabalho de Deus. Que o Espírito Santo possa nos quebrantar nessa manhã. No versículo 25, lá de Gênesis 32, quando o homem viu que não poderia vencer, ele tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O Criador do universo,
Ele teve que tocar naquilo que sustentava Jacó para que finalmente Jacó pudesse se render. O problema não era a força de Deus, mas era a resistência de Jacó. Será que Deus ele vai ter que tocar nas suas articulações para que, enfim, você entregue o controle nas mãos dele? Talvez Deus esteja nos dando essa oportunidade nessa manhã. Entregue hoje nas minhas mãos essa situação. Você não precisa ser ferido. Você não precisa sair mancando dessa história. Você hoje pode confiar que o Pai que te guarda, Ele te defende, Ele te justifica. Que a única paz que hoje você precisa desfrutar é a paz com o teu Criador. Todo o resto está nas mãos de Deus. Existem lutas nas nossas vidas que estão durando mais tempo que o necessário, porque nós não estamos entregando nas mãos de Deus. Existem processos longos demais, porque a nossa resistência tem alimentado isso. Entregue nas mãos do Senhor, entregue o controle. Por que a gente tem tanta dificuldade de entregar nas mãos do Senhor? Porque a gente tem medo de que Deus faça diferente daquilo que queremos. E aí está um traço da arrogância do nosso coração que precisa ser moldado. Tá tudo bem se a situação não sair do jeito que você queria, se o problema não for resolvido da maneira que você pensou, que você imaginou, tá tudo bem. Confie naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Senhor, eu não quero entregar porque eu sei que se eu entregar, o Senhor vai fazer diferente daquilo que eu quero. Isso é arrogância do nosso coração. Nós somos seres tão limitados, como é que você pode dizer para Deus que o seu jeito de resolver o seu problema é melhor do que o jeito dele? Você já parou para pensar sobre isso? O nosso medo de entregar uma circunstância nas mãos de Deus é o medo de não ser da maneira que nós queremos, porque a gente acha que a maneira que queremos é a melhor maneira e que talvez Deus esteja equivocado, que talvez Deus não saiba, né, realmente. Sabe quando você pede para alguém fazer um negócio e você vê que a pessoa está fazendo de um outro jeito e você toma da mão dela e fala, daqui que eu resolvo. Não, pode deixar que eu faço. Às vezes a gente tem esse tipo de atitude com Deus, a gente pede para ele resolver um negócio, ele começa a resolver de um jeito que a gente não gosta e a gente fala, daqui que eu faço. Se eu me devolve aqui, deixa que eu termino, porque eu sei o que eu estou fazendo. Que arrogância da nossa parte ter essa dificuldade de entregar nas mãos daquele que está acima de todas as coisas. Será que você realmente sabe mais do que Deus? Será que você realmente tem a melhor fórmula para a resolução da sua vida? Entregue nas mãos do Senhor. Senhor, quando a gente ora, Senhor, faça a tua vontade, não a minha, você está abrindo mão de uma vontade sua, limitada, imperfeita, para uma vontade boa, perfeita e agradável. Creia nisso, em nome de Jesus. Quando você entrega o resultado das suas lutas nas mãos de Deus, você está abrindo mão de uma vontade imperfeita, muitas vezes desagradável, limitada para uma vontade boa, perfeita e agradável. Segunda razão da dificuldade que a gente tem de entregar nas mãos de Deus é porque controlar a nossa vida dá uma falsa sensação de segurança. Enquanto eu estou tentando resolver, enquanto eu estou envolvida, enquanto eu estou perdendo sono por causa disso, eu estou com aquela falsa sensação de que eu estou no controle, e a verdade é que a gente não tem controle de nada. A gente só está arrumando ansiedade para o nosso coração. Enquanto eu tenho muitos planos B, C, D, eu estou achando que eu estou no controle, eu estou achando que isso está, de certa forma, me protegendo, mas isso é uma mentira. Quanto mais eu preciso controlar tudo para ficar em paz, menos paz eu tenho. Você vê que isso é uma cilada do inimigo contra as nossas vidas. Você fica se desesperando, tentando controlar tudo, achando que com esse controle de tudo você finalmente vai alcançar paz, mas o que você colhe é sobrecarga. Quanto mais você tenta controlar, menos paz você tem. Olha só que coisa louca. Quanto mais você tenta controlar para alcançar a paz, menos paz você alcança. Quanto mais você tenta
planejar como controlar toda a situação para que então você se sinta seguro, menos segurança você tem, mais problema você arruma para sua cabeça, mais ansiedade você sobrecarrega o seu coração. Você não precisa estar no controle. Existe um Deus mais capacitado do que você, que está sabendo o que está fazendo na sua vida. Em terceiro e último lugar, por que é tão difícil se render? Porque é tão difícil entregar nas mãos de Deus? Porque exige confiança. Sabe qual que é a raiz do nosso problema? E eu termino com isso. A raiz do nosso problema é que a gente não confia em Deus. E por que a gente não confia em Deus? Porque a gente não conhece. Uma coisa é você entregar o resultado de algo na sua vida para alguém que você tem certeza que vai dar conta. Outra coisa é você entregar o resultado de algo que você quer nas mãos de uma pessoa desconhecida. É óbvio que a pessoa vai ficar insegura. Eu não vou deixar essa pessoa que acabou de chegar tomar o controle de algo tão importante para mim. Então você percebe que a raiz do problema é que a gente não conhece Deus. Talvez a tua dificuldade hoje em entregar nas mãos do Senhor essa situação é porque você não o conhece. E por que você não conhece? Porque você não medita tempo suficiente no caráter dele. Você passa o tempo todo focado em você mesmo, nos seus próprios problemas, nas suas próprias dificuldades, nas suas maneiras de resolver, que você perde todo o tempo que você poderia estar investido em conhecer o caráter do Deus que está no controle da sua vida. E é por isso que você tem tanta dificuldade de colocar nas mãos de Deus, porque você não conhece o caráter dele. Porque você não sabe que Ele é fiel, porque você não sabe que Ele te ama, porque você não sabe que Ele te justificou, porque você não sabe que Ele está no controle de todas as coisas, porque você não sabe que Ele é o Criador de tudo e de todos, que todo o universo é sustentado pelas suas mãos, que não existe 1 centímetro do universo que não tenha as digitais do teu Criador. Você não conhece esse Deus que deu nome às estrelas, que as chama pelo nome, todas elas atendem. Você não conhece esse Deus que colocou os limites nos oceanos. Você não conhece esse Deus que mata a sede do deserto onde ninguém vive. Você não conhece esse Deus que conhece o caminho pelos quais os relâmpagos percorrem. Você conhece o Deus que você chama de Pai, e é por isso que você não entrega. É por isso que você tem dificuldade de entregar, porque você não sabe que você está diante de alguém grandioso, poderoso. O problema da nossa geração é que não conhecemos a Deus. E é por isso que o salmista, diante da ansiedade do seu próprio coração, ele vai declarar: aquieta-te, ó minha alma, saiba que eu sou Deus. O problema da nossa inquietação é porque não conhecemos a Deus de verdade. E talvez seja esse lugar que Ele precisa te levar. Então a palavra que você precisa ouvir hoje não é que o seu problema vai ser resolvido. A palavra que vai trazer paz, segurança para o seu coração é saber quem Ele é. Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é grandioso. Ele é o Criador, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele fala e acontece. Você está diante do Deus que criou tudo do nada. Ele não precisava de matéria-prima para criar. Foi Ele mesmo que fez do nada surgir tudo. Eu e você, tudo aquilo que criamos, nós precisamos da matéria-prima, nós precisamos de inspiração, nós precisamos de algo, mas você serve um Deus que não precisa de nada para fazer aquilo que Ele precisa fazer. Um Deus que não é limitado, tudo que Ele quer fazer, Ele faz. Um Deus que é poderoso, um Deus que é em sua essência amor, graça e misericórdia. É esse Deus. É nas mãos desse Deus que você está entregando a sua vida. É nas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia. É nas mãos daquele que está acima dos céus, da terra, aquele que tem todo o poder. É nas mãos desse Deus que você está entregando a sua vida. É nas mãos desse Deus que você está entregando essa luta. Talvez a única maneira de vencer hoje não é fazendo mais força, mas é se rendendo. É dando mais uma vez a direção da sua vida nas mãos daquele que pode todas as coisas. Confie no caráter daquele que te chama. Confie no Deus que te viu no ventre da tua mãe. Confie no Deus
que conhece os seus pensamentos, que sabe as palavras que saem da sua boca mesmo antes delas saírem. Entregue nas mãos de Deus, para que enfim você possa descansar. Se render não significa que você está desistindo dos seus sonhos. Na verdade, você está entregando nas mãos daquele que pode realizá-los. A melhor coisa que você pode fazer por você hoje é entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer. Se renda. E eu termino trazendo aquelas perguntas de reflexão, como a gente está fazendo todos os dias. Escreva aí no seu caderno, responda para você mesmo nessa manhã o que é que eu continuo tentando controlar, mesmo depois que eu disse que eu entreguei para Deus. Qual é a situação que você falou, eu entrego nas tuas mãos, mas você continua sobrecarregado tentando controlar essa situação. O que é que você continua tentando controlar, mesmo depois de ter entregado a Jesus? Será que são seus filhos? Será que é o seu casamento? Será que é a sua situação financeira? Será que é o seu ministério? Será que é a sua reputação? A segunda reflexão: o que é que talvez eu tenha chamado de perseverança, mas que na realidade é resistência? Que talvez você tenha camuflado como fé, mas a verdade é dureza. Peça ao Espírito Santo para te revelar o que é que nós temos tentado, insistido, quando Deus já mandou a gente abrir mão. Em terceiro e último lugar, por que eu tenho medo de entregar essa situação a Deus? Por que é que eu tenho tanto medo de entregar essa situação a Deus? Será porque é falta de conhecê-lo, falta de confiança? Será que é a arrogância do meu coração de achar que eu sei o melhor para mim? Pare de lutar. Pare de lutar contra aquele que não mais luta contra você. Se render não é fraqueza, é força de verdade. Deus não está contra você. Fomos declarados justos através de Cristo Jesus. E por causa dele nós temos paz com Deus. Você não está entregando o teu futuro nas mãos de um inimigo. Você está entregando o teu futuro nas mãos de um Deus compassivo, amoroso, misericordioso, poderoso. Você não está entregando o seu amanhã nas mãos de qualquer um. Você está entregando nas mãos daquele que te ama mais do que qualquer um. Aquele que entregou a própria vida para que hoje você pudesse escutar essas palavras. Pare de lutar contra quem já não luta mais contra você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, ele não está esperando uma oportunidade para frustrar os seus planos. Deus, ele não está tentando roubar a sua esperança. Ele não está tentando te destruir. Ah, Jacó, se você soubesse com quem você está lutando. Apenas se renda. Apenas se renda, porque só existe descanso depois que entregamos as mãos dele. Eu quero orar com você nessa manhã. Espírito Santo, obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Eu oro a Deus para que cada pessoa possa receber essa palavra e que de fato essa palavra possa nos libertar da necessidade de controlar tudo e todos, ó Pai. Nós não somos os salvadores da nossa própria vida. Nós não somos os salvadores do nosso casamento, nós não somos os salvadores dos nossos filhos, nós não somos os salvadores. Tu és o Salvador. E é nas tuas mãos que nós entregamos o nosso futuro, é nas tuas mãos que nós entregamos toda a nossa ansiedade, todo medo, Senhor. Nós colocamos em tuas mãos, ó Pai, e nos rendemos a Ti, ó Pai, nos rendemos. Te entregamos o controle mais uma vez das nossas vidas, das nossas circunstâncias. Nós declaramos por fé que hoje decidimos parar de lutar, Senhor.
Eu vou parar de lutar, eu vou parar de tentar com as minhas próprias forças e eu vou confiar naquele que me chamou. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que essa palavra seja uma palavra rema na sua vida, que você possa refletir e se lembrar de que você serve um Deus que sabe o que está fazendo, um Deus que te ama, um Deus que te conhece, um Deus que não está contra você. Pare de lutar com quem não luta contra você, amém? Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.